Eu até sou favorável que a CPI, no caso Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. E onde só no Carnaval de São Paulo, e 20 anos de regime militar. Só no Carnaval de São Paulo, o último ano, mais 300. Mas essa imagem não é a imagem que a população tem, né? Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1º de abril de 2024. Mas o que você vai ver agora não é mentira, apesar de parecer mentira. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Jair Bolsonaro, minha amiga, meu amigo, além de ser preso, tem outro medo tão grande quanto, e surpreendentemente o que mais ele teme não será feito pelo STF. Antes de falar disso, te explicar o que é que o Bolsonaro tanto teme e que está lhe tirando o sono, eu preciso passar pela história do país nos últimos 37 anos. E essa história começa em 1987. O artigo na revista e a prisão de Bolsonaro nos anos 1980. Em 1986, o capitão se queixava em uma reportagem na revista do Salário. No ano seguinte, a revista revelava o plano de oficiais para provocar explosão em quartéis. O deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, na época que foi feita esta matéria, em 2020, pré-candidato à presidência da República, admitiu em 1987 ter cometido atos de indisciplina e deslealdade para com seus superiores no Exército, segundo revelação feita pela Folha de São Paulo. A admissão ocorreu em uma investigação interna conduzida pelo Exército com base em artigo e reportagem publicados pela revista Veja. O primeiro texto foi escrito pelo próprio Bolsonaro em 1986 e nele ele reclamava que o salário estava baixo. A segunda matéria foi feita em 1987 e revelava que ele elaborou um plano que previa a explosão de bombas em quartéis e outros locais estratégicos no Rio de Janeiro. Abre aspas. Como capitão do Exército Brasileiro, da Ativa, sou obrigado pela minha consciência a confessar que a tropa vive uma situação crítica no que se refere a vencimentos. Uma rápida passada de olhos na tabela de salários do contingente, que inclui de terceiros sargentos a capitães, demonstra, por exemplo, que um capitão com 8 a 9 anos de permanência no posto recebe, incluindo soldo, quinquênio, habitação militar, indenização de tropa, representação e moradia, descontado o fundo de saúde e a pensão militar, exatos 10.433 cruzados por mês, escreveu no artigo publicado na edição de Veja de 3 de setembro de 1986. Esse foi o ano do Plano Cruzado. Isso aconteceu cerca de 7, 8 meses depois que foi implantado o Plano Cruzado. E aqui a matéria, naquele distante 1986, ele dizendo que o salário estava baixo e reclamando, etc. E aí o Bolsonaro criou esse plano de pôr bombas em quartéis e a matéria foi publicada pela Veja denunciando em 1987. E aqui está o plano dele para explodir uma adutora
de Guandu, no Rio, que abastece o Rio de Janeiro, e o rabisco de uma carga de dinamite detonável por intermédio de um mecanismo elétrico instalado no relógio. Era uma bomba relógio que ele queria acabar com a distribuição de água no Rio de Janeiro para conseguir aumento de salário nos quartéis. Como você viu no vídeo, ele pregava as maiores atrocidades. Ainda nesse vídeo não apareceu, mas ele pregou também sonegação de impostos, uma série de crimes. E na época o Brasil estava saindo da ditadura militar, foi antes da Constituição de 1988, ele era um militar e os militares não tomavam atitudes como essa que você vê hoje e que nós vamos falar dela daqui a pouco. Você vê aqui a matéria, o salário está baixo, não é? Depois ele fala de pôr as bombas em quartéis, continua falando dos seus planos, e aqui o croquis. Bolsonaro adutora Guandu, que abastece de água o Rio de Janeiro, e seu croquis da bomba junto à tubulação. Veemente por escrito do próprio punho. Ele inclusive confessou que escreveu isso de próprio punho. Aquilo foi em 1987. De 1987, 35 anos depois, durante a eleição de 2022, o Bolsonaro compôs um documento que serviria para dar um golpe de Estado no país. Um outro documento, como aquele rabisco da adutora, apareceu no país mostrando que aquilo que ele dizia lá em 1990 e tanto, num programa da TV Bandeirantes, ele acabou tentando fazer, dar um golpe sem pensar duas vezes em 2022. E a Polícia Federal, neste ano, encontrou esse documento criminoso, a minuta golpista, no escritório dele, na gaveta dele, na sede do PL. E apesar desse histórico do Bolsonaro com o golpismo, de ele ter confessado que se chegasse à presidência tentaria dar um golpe, ainda há quem acredite nele que aquele documento não estava lá porque era parte de um plano golpista. O Bolsonaro pediu e aprovou a mudança em minuta que previa o golpe, diz a Polícia Federal. E a Polícia Federal não disse isso à toa, ela disse isso com base nisto aqui. Isto aqui que você vê é uma conversa dele com o Mauro Cid, em que ele manda o Mauro Cid tirar o nome do Alexandre de Moraes e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, da minuta golpista. Estava previsto na minuta golpista que esses dois, mais o Alexandre de Moraes, iam ser presos. Ele mandou tirar esses dois e falou para deixar só o Alexandre de Moraes. Está aqui a conversa dele, do celular dele, tem prova disso, está tudo provado, mapeado, tudo, tem vídeo, tem áudio, tem tudo. Aqui você pode ver o documento que foi achado na gaveta dele, Ordem e Progresso, o lema da nossa bandeira, tal. Todo mundo já viu essa minuta aqui, não é? E na verdade ela faz parte do processo do Bolsonaro e foi encontrada na gaveta dele como a segunda prova dos seus crimes, igual àquela de 1987, onde ele desenhou um mapa com planos de colocar bombas pela cidade do Rio de Janeiro. Chegamos então, minha amiga, meu amigo, ao ponto. Um julgamento próximo assombra Jair Bolsonaro e os militares que o ajudaram nos planos golpistas. A lei prevê que condenados apenas acima de 2 anos, como pode ocorrer com o ex-presidente, tenham a carreira analisada por tribunal. 36 anos depois de ter sido absolvido da acusação de ser o responsável pelo plano revelado pela revista Veja de explodir bombas em quartéis e em um sistema de abastecimento de água em protesto por melhores salários, Jair Bolsonaro pode voltar ao banco dos réus no Superior Tribunal Militar sob risco de ser banido das Forças Armadas. Se em junho de 1988, um ano depois daquela matéria da Veja, por isso 36 anos, o STM eximiu de culpa o capitão
que, como se sabe, deixou a carreira militar, ingressou na política e se elegeu presidente 3 décadas mais tarde, não há indicativos de que agora a corte será tão benevolente com ele. O exército vai fazer com ele o que devia ter feito 36 anos atrás. Após o veredicto do Supremo Tribunal Federal sobre as autoridades responsáveis por planejar um golpe de Estado, o Superior Tribunal Militar deve levar ao banco dos réus o Bolsonaro e seus principais auxiliares militares em um julgamento de honra. É nessa corte composta por 15 ministros, um indicado por FHC, 2 por Lula, 6 por Dilma Rousseff, 1 por Michel Temer e 5 por Bolsonaro, que o ex-mandatário e personagens como o ex-candidato a vice Walter Braga Neto, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Oliveira e o ex-almirante da Marinha Almir Garnier deverão ter suas vidas militares escrutinadas e poderão perder patentes militares, medalhas e os salários. Por lei, caso oficiais como eles forem condenados a mais de 2 anos, o Ministério Público Militar ou o Comando do Exército, Marinha ou Aeronáutica tem poderes para provocar o Superior Tribunal Militar a impingir aos culpados também a penalidade reputacional de perderem a farda e serem declarados indignos de compor os quadros das Forças Armadas. A Corte tem jurisprudência pacífica de que, após o fim de todos os recursos na Justiça Comum, o condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 anos fica sujeito a perder a patente e as honrarias da carreira. O julgamento no STM é tão relevante para os militares que uma decisão que os declare indignos, por exemplo, é tratada pela cúpula das Forças Armadas como uma espécie de pena de morte. A punição vale também para militares da reserva, como Bolsonaro, que, se penalizado, teria os vencimentos revertidos à primeira-dama Michele Bolsonaro e à filha Laura, mas não para ele. O STM tem precedente de homicida que não foi banido das Forças Armadas. Julgamentos de perda de posto ou patente funcionam da seguinte maneira: de um lado, os ministros do STM analisam as missões, condecorações, elogios e reprimendas que o militar teve ao longo da carreira. De outro, o peso da condenação criminal a que foi submetido. Se a penalidade judicial for considerada mais relevante, ele é tido como indigno e, entre outros pontos, perde o salário e as medalhas que conquistou na vida. Pelo menos um precedente do STM mostra que, em tese, é possível que o militar condenado não seja banido da carreira nas Forças Armadas. Em um julgamento de 1999, o tribunal considerou que um tenente do Exército condenado a 6 anos de prisão e réu confesso por homicídio poderia continuar na carreira porque agiu sob o domínio de violenta emoção. Sob a alegação de estar diante de um drama familiar, ele matou a esposa, cumpriu pena e depois voltou ao trabalho. Em 2023, o STF considerou inconstitucional a legítima defesa da honra em caso de feminicídio, como ocorreu no processo desse tenente. Senhoras e senhores, a justiça vai ser feita. Vós que tendes sede de justiça, sereis saciados.